Quantos de vocês sentem isso? Que todos esses barulhos que está acontecendo internacionalmente, globalmente, nacionalmente, é tudo Deus dizendo para nós: se preparem. A Bíblia diz que até a volta de Jesus, na volta de Jesus, vai haver um preparo antes da volta de Jesus. Um cenário. Ele virá num cenário, ele virá quando as coisas estiverem alinhadas. Eu creio que toda movimentação na minha vida é Deus tramando algo. E claro, às vezes a gente pensa, sabe, que as coisas deveriam ser um pouco diferentes. Mas eu estou cada vez mais acreditando numa coisa, que nossos caminhos pertencem a Deus. E que lutar contra Deus é a pior coisa que alguém pode fazer. É a pior coisa. A gente acha muito bonito a luta de Jacó com o anjo, né? Mas gente, lutar com Deus não é uma coisa bonita. Diga para a pessoa que está do seu lado: lutar com Deus não é uma coisa bonita. Você nunca ganha. Você nunca consegue lutar contra Deus. Em Gênesis 26, eu vou lendo e vou parando, porque tem algumas coisas que eu quero explicar para vocês. Gênesis 26, do verso 1 em diante, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Diga comigo: Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha só, habita na terra que eu te disser. Eu vejo algumas coisas aqui nesses dois versículos. Primeiro, havia fome em toda a terra. Era uma crise. Era um momento de caos. Era um momento favorável para quem tinha dinheiro de fazer negócio. Mas para outros, estavam já desesperando da própria vida. E a Bíblia diz que o Senhor disse para Isaque: não desças ao Egito, porque provavelmente ele estava querendo descer para lá. Mas o Senhor já se antecipou e disse: não desça lá, fica em Gerar, fica aí aonde tu estás. Olha que tremendo. E o que eu acho maravilhoso aqui nessa passagem é que diz que Isaque, assim como Abraão, eram peregrinos. Ou seja, eles, por mais que quisessem fixar a residência num lugar, eles se movimentavam. Habite na terra que lhe mostrarei, é isso que Deus disse. Fique onde eu lhe disse. Habita na terra que eu vou descrever para você. Então, não te manda Isaque. Você não te manda. Fique onde eu lhe disse. Há algo especial de você estar no lugar certo e na hora certa. Coisas que você não compreende, mas que Deus tem reservado para você. Permaneça na terra. É como se Deus estivesse dizendo: eu estarei contigo e te abençoarei, mas eu quero que você permaneça na terra. Nós temos que aprender a escutar a Deus. Nós temos que aprender que a nossa vida é governada por alguém maior, que está acima de nós. Você pode ter teus planos, você pode ter teus projetos, mas existe um Deus que está acima de você. E no verso de número 3 diz assim: peregrina nessa terra e serei contigo. Sabe, quando Deus diz peregrina nessa terra, Ele está dizendo: você tem que estar suscetível para fazer mudanças quando for necessário. Não estático, peregrino. Não estático, peregrino.
E eu não estou falando apenas de mudança geográfica, eu estou falando também de mudança de trabalho. Estou falando também, sabe, de atualizações na forma como você trabalha. Porque se você olhar para o que o mundo está dizendo sobre o que vai acontecer daqui a alguns anos com a inteligência artificial, você se apavora. Todos os prognósticos a respeito do que vai acontecer nos próximos 30 anos é preocupante. Então eu penso da seguinte maneira: eu preciso estar mais atualizado do que a inteligência artificial. E só tem uma maneira de eu estar atualizado: se eu permanecer suscetível, se eu permanecer com os meus instintos ligados no Espírito Santo, para poder acompanhar as mudanças que estão vindo e as mudanças que virão. Em outras palavras, também podemos entender que Deus quer que sempre sejamos posicionados. Posicionados. Posicionados para quê? Posicionados para ouvir, posicionados para nos mover, posicionados para mudar, posicionados para estarmos atualizados. E diz assim: peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Deus está tramando algo? Quantos de vocês sentem isso? Que todos esses barulhos que está acontecendo internacionalmente, globalmente, nacionalmente, é tudo Deus dizendo para nós: se preparem. A Bíblia diz que até a volta de Jesus, na volta de Jesus, vai haver um preparo antes da volta de Jesus. Um cenário. Ele virá num cenário, ele virá quando as coisas estiverem alinhadas. Então eu creio, quando Deus está tramando algo, Deus deixou Isaque em Gerar, porque estava tramando algo. Interessante que não era para Isaque descer ao Egito, mas mais tarde Deus leva José para o Egito, e depois leva toda a família de José, Jacó e todos os irmãos de José, leva para o Egito. Ou seja, há um tempo para Gerar e há um tempo para o Egito. Olha como Deus é Deus que muda as coisas, que movimenta as coisas. Agora vá comigo no verso 7. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista. Ora, depois que eles se demoraram ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que porventura não morra por sua causa. Replicou Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá.